Olá! Sejam bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Estamos nesse projeto refletindo sobre as mensagens do benfeitor espiritual Emmanuel. Mas antes de iniciarmos, convido a todos para lembrar de Jesus. Vamos nos lembrando de Jesus, do seu olhar meigo, doce. Jesus é o nosso mestre amigo que veio nos ensinar os caminhos para chegarmos ao Pai, nosso Deus Criador, através do amor. Vamos pedindo a Ele que nos ajude a compreender bem os seus ensinamentos e que possamos assim trazer essas reflexões para a nossa vida. A mensagem de hoje se encontra no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 62. E o seu título é No Campo do Verbo. Esse livro, Palavras de Vida Eterna, foi escrito por Emmanuel através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. A mensagem começa com uma frase de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 1, e assim ela diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Sim, Emmanuel nessa mensagem nos fala sobre o verbo, ou seja, sobre a palavra. E começa nos dizendo, na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida. E com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre, computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. O verbo, isso é, a palavra, é um dom maravilhoso. Como é bom podermos nos expressar, não é? Mas como nós temos usado a nossa palavra? A verdade é que gastamos muito tempo da nossa vida falando. Será que já pensamos em quanto de nossas palavras pode ser realmente aproveitado? Emmanuel diz que desperdiçamos esse dom, que utilizamos com frequência de forma inútil. Falamos muitas vezes apenas por falar, sem objetivo, sem proveito, sem avaliar realmente se o conteúdo do que nós dizemos é bom ou se poderia até mesmo ser considerado útil. Isso quando não usamos a palavra de forma irresponsável, reclamando, acusando ou até ainda ferindo aqueles que nos ouvem. A nossa palavra reflete os nossos pensamentos e as nossas emoções. Na verdade, quando falamos, nós verbalizamos aquilo que está dentro de nós. E assim nós podemos nos lembrar aqui daquele ensinamento de Jesus que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Não é exatamente isso que acontece? A nossa palavra transmite para o mundo aquilo que existe dentro de cada um de nós. Se estamos irritados, essa irritação transparece no nosso tom de voz. As nossas preocupações se manifestam cada vez que a gente fala. Os nossos pensamentos, a nossa maneira de acreditar, de olhar e ver a vida, tudo se expressa na maneira que nós falamos. E a nossa palavra, então, é um retrato daquilo que somos por dentro. E Emmanuel continua a mensagem, nos lembrando que nós não costumamos agradecer a riqueza, por exemplo, de um dia claro. Mas basta que o céu fique nublado ou que comece a garoar para que muita gente reclame, se enchendo de palavras azedas e fazendo comentários inconsequentes. A gente se esquece, né, que a chuva, assim como o sol, são presentes de Deus para a nossa vida. Da mesma forma, nós raramente nos lembramos de elogiar ou de reconhecer, por exemplo, os serviços públicos,
Mas se nós achamos que alguma coisa está errada, já comentamos de forma negativa, ficamos ali criticando, debatendo, nos demorando sobre aquele assunto. Algumas pessoas não perdem mesmo a oportunidade de controlar e criticar o tempo, assim como outras consultam assim diariamente os noticiários para ter o que comentar e censurar, para falar do governo, para dizer que isso não está certo, que tal coisa deveria melhorar, ser diferente. Nós não somos assim mesmo? Nem sempre nos lembramos de reconhecer, de elogiar, de agradecer, mas para criticar e reclamar nós somos tão rápidos. Encontramos argumentos, multiplicamos os nossos comentários, ouvimos alguma coisa de alguém, passamos para frente aquela ideia. Dentro de casa também, muitas vezes nós reclamamos de alguma coisa que não está ali exatamente como a gente gostaria, ou da comida que não é a nossa preferida, até mesmo se a gente precisa realizar alguma tarefa dentro de casa, a gente reclama, acha ruim. Mas será que sabemos também dar valor quando está tudo do nosso agrado? Sabemos elogiar, sabemos agradecer? Emmanuel continua lembrando que para ouvir ensinamento edificante, muitas vezes as pessoas dizem que não tem tempo, ou então alegam que estão cansadas. Mas se ouvem falar de alguma calamidade, por exemplo, prestam toda a atenção e comentam o assunto com riqueza de detalhes, com riqueza de ideias. Não é assim? Ah, aquela palestra é muito tarde, essa hora eu já tenho sono, não sei se eu vou conseguir. A gente sempre arruma desculpas para não participar de coisas que poderiam nos trazer elevação moral, como diz Emmanuel, edificantes. Nos dias de hoje, por exemplo, as redes sociais nos trazem um verdadeiro bombardeio de notícias sobre as celebridades. E elas expõem a sua intimidade nas redes para gerar mais engajamento dos seus seguidores. Quantas pessoas acabam desperdiçando, perdendo um tempo precioso mesmo, se dedicando a comentar sobre essas futilidades, sobre a vida amorosa dessas pessoas, até mesmo sobre a vida desequilibrada que muitas delas têm. E a mensagem continua, e Emmanuel nos diz: esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem, contudo o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Essa expressão que Emmanuel usa é extremamente apropriada, um parlatório de proporções gigantescas. Já imaginou quantas pessoas nós somos, quanta gente falando, cada uma falando sobre um assunto diferente, cada uma falando e entregando para o mundo aquilo que tem dentro de si? É um parlatório realmente. Eu não sei se todos sabem que o benfeitor Emmanuel, o autor dessa mensagem que inspira a nossa reflexão de hoje e que nos deixou também tantos ensinamentos ricos em mensagens de muita beleza, através da mediunidade do Chico Xavier, era, na verdade, o seu orientador espiritual enquanto ele esteve encarnado. E o próprio Chico Xavier contou que Emmanuel sempre o aconselhava, dizendo: Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Quanto cuidado devemos ter com as nossas palavras, com o que dizemos e principalmente como dizemos. Quando falamos demais, podemos até incomodar os outros. Quantas vezes nós nos perdemos nos comentários inapropriados que fazemos sobre a vida dos outros, dando a nossa opinião sobre assuntos que nem nos dizem respeito, não é? Existem até mesmo expressões para classificar
o falar assim sem compromisso, jogar a conversa fora ou então conversa fiada, não é assim? Mas nós não podemos nos iludir achando que são conversas sem compromisso. Elas nos comprometem sim, quando desperdiçamos tempo valioso, quando usamos o nosso falar para o mal, influenciando os outros com as nossas opiniões nem sempre nobres, ou quando deixamos o nosso orgulho tomar conta da conversa e falamos mal dos outros, criticamos e condenamos o seu comportamento, o seu jeito de ser, por exemplo. E nós fazemos isso corriqueiramente. Hoje em dia todos têm celular e o celular está sempre ali, fácil. A gente acaba perdendo um tempo muito grande com conversas inúteis, com áudios que a gente grava e às vezes não está nem prestando muita atenção no que está dizendo, se repete, exagera, não mede as palavras. É muito complicado quando a gente não presta atenção naquilo que sai da nossa boca. Nós podemos lembrar aqui de outro ensinamento muito importante de Jesus, quando ele disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Esse ensinamento se passou quando apresentaram a Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. E a pena naquela época era de apedrejamento até a morte. Mas e hoje? Quantas vezes a nossa língua é como uma pedra que nós atiramos contra os outros? Magoamos, ferimos, acusamos. Não podemos ser inconsequentes quando nós falamos. Na mensagem, Emmanuel continua nos alertando e usa comparações muito vivas para que a gente possa refletir melhor no uso das nossas palavras. Ele diz que no falar, a maioria se perde nos espinhos da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. E ele toma a frase de Paulo como um roteiro seguro que nós devemos observar. Tu, porém, nos diz o apóstolo Paulo, fala o que convém à sã doutrina. Emmanuel encerra dizendo: não esqueça, assim, que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase em frase atingimos a ação. E de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Que as nossas palavras sejam sadias, sejam luz. Que elas transmitam apenas o bem, o otimismo, a esperança e a alegria àqueles que nos ouvem. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe.